Eu gostaria de chamar aqui à frente o pastor Arilton Cordeiro de Oliveira. Pastor Arilton, ele é natural de Aimorés, Minas Gerais. Ele é bacharel em teologia pelo Instituto Adventista de Ensino do Nordeste, IAN, de lá de Cachoeira, na Bahia. Ele também concluiu pós-graduação em docência universitária e é mestre em teologia pelo UNASP, Campus Engenheiro Coelho. Ele serviu à igreja como pastor distrital, departamental, tanto de campo quanto de união, e hoje atua como gerente da escola bíblica da Rede Novo Tempo de televisão e apresentador do programa Bíblia Fácil, também da TV Novo Tempo. Pastor Arilton, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco, que Deus o abençoe. Bom dia, amigos. Que alegria poder voltar a essa boa terra do Rio de Janeiro, ter esse contato com vocês, as pessoas que lideram nossa igreja aqui nesta associação. Nós, como igreja, temos uma dívida que não podemos pagar com os nossos anciãos, nossos líderes, mas um dia você recebe lá no céu, tá bom? Inclusive nós, pastores, né? A gente começa o ministério lá no início, sem experiência nenhuma. O que seria de nós se não fossem esses homens de cabelo branco e às vezes se juntam a nós para nos ajudar? E como nós somos gratos a vocês. Para mim é um prazer poder estar com vocês. Vamos ter esse primeiro seminário falando dos desafios do adventismo. Antes, porém, uma palavra de gratidão a você que tem orado pela Novo Tempo, tem apoiado a Novo Tempo. E continue orando para que Deus continue abençoando a TV, que tem ajudado a igreja, levando o evangelho e provocando decisões e pessoas que visitam nossas igrejas. Quem aqui na sua igreja recebeu alguém que diz ter vindo por causa do Novo Tempo? Deixa eu ver a sua mão. Está aí a prova de que a oração que você tem feito, as suas ofertas, a sua participação tem sido uma bênção para nós. Eu queria apresentar esse cenário para vocês, porque hoje nós, como igreja, estamos vivendo um grande desafio e precisamos da ajuda da nossa liderança para fazer face a esse desafio. Antes, porém, mais uma oração. Orar não quer demais, né? Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos nesta manhã. Queremos agora abrir a Tua palavra, queremos entender a Tua voz, os planos que o Senhor tem para esta igreja. Ajuda-nos nesse momento, que o Teu Espírito se faça presente, continue conosco e nos ajude a cada vez mais compreendermos a Tua vontade. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Eu estava em uma ocasião com um grupo de líderes da igreja, de nossa igreja. Aí está o perfil desse grupo. Eram pessoas experientes no adventismo. Na sua maioria, 35% do grupo tinha mais de 25 anos de adventismo. 29% tinha entre 6 e 15 anos e 21% de 16 a 25 anos de membro de igreja. Eram pessoas que lideravam a igreja. E eu fiz para esse grupo 10 perguntas. Eu vou mostrar algumas delas. A primeira pergunta que eu fiz foi: cite 3 fundadores do movimento adventista. E aí está o gráfico com a resposta. 47% não sabia dar 3 nomes dos nossos fundadores. Fiz uma segunda pergunta. Quantas doutrinas possui a igreja adventista? Quase a metade errou. Alguns falaram um número que não tinha nada a ver, e na sua maioria falaram 27, quando de fato já eram 28. Quem é o atual presidente da igreja? Apareceu muita gente morta aí. Mas a falta de conectividade com as informações da atualidade, né, da nossa igreja no momento atual. Cite os níveis organizacionais da igreja. 46% acertou. Entenderam que a igreja nossa está organizada com distritos, associações, uniões e a divisão.
Cite o mês, o dia e o mês e o ano do grande desapontamento. E foi um tremendo desapontamento. 51% do grupo não sabia a data de 22 de outubro de 1844. Cite 4 textos bíblicos que falam sobre a santidade do sábado. Alguns não responderam nada, 4%, 50% incompleto e 46% acertou. 2 textos que falam da obra sacerdotal de Cristo no santuário. 81% não respondeu. Aí chegamos à seguinte conclusão. Depois de 153 anos de organização do movimento adventista, parece que a nossa igreja está se movendo na mesma direção de outros movimentos religiosos. Ou seja, perda de sua identidade. Esse sociólogo da religião cristã, chamado David Moberg, ele fala que a igreja, por ser um organismo vivo, ela tem etapas de sua vida como qualquer ser vivo. E ele diz que uma igreja passa em sua existência por 5 etapas. Primeiro, organização incipiente, depois formal, depois eficiência máxima, depois se institucionaliza e depois se desintegra. Esse é o caminho normal de qualquer igreja. E ele, sem ser adventista, ele faz um estudo da igreja adventista. E ele diz assim: os adventistas passaram pela primeira fase, a organização incipiente, de 1844 até 1863, quando eles ainda não estavam organizados. Em 1863, em maio daquele ano, veio a organização formal. A igreja recebeu um nome e foi organizada. A igreja atingiu sua eficiência máxima na virada do século XIX para o XX, quando principalmente as instituições de saúde ganharam renome mundial e elas estavam contribuindo junto com as casas editoras para a pregação do evangelho. E a educação se fortalecia cada vez mais. Mas, em 1950, ele disse que a igreja começou um processo de institucionalização. E esse processo levará à desintegração do adventismo. Parece que quando a gente consulta alguns autores, até mesmo dentro do adventismo, eles estão vislumbrando o mesmo cenário. Se você olhar, por exemplo, para esta obra de Ron Spears, Adventismo em Crise, ele vai falar justamente isso, o problema da secularização, da institucionalização. George Knight escreveu essa obra, A Senhora Gorda do Reino, onde ele fala que nós temos que cuidar para que a instituição não se torne senhora de si, e os recursos passam a ser apenas para manter a organização e se esquece a missão. E essa obra, A Fragmentação do Adventismo, de William Johnson, já fala na existência de 4 tipos de adventista dentro do adventismo. Você tem o adventista tradicional, você tem um evangélico, você tem um renovado e agora um carismático. E parece que a igreja vai sofrendo com essas ondas. Outro dia eu estava numa igreja, na recepção, havia acabado de chegar, e ali enquanto conversava com a recepcionista, começavam a chegar algumas pessoas, e eu cumprimentei uma senhora, toda elegante, bem vestida, brinco, colar, e eu disse: bem-vinda, seja bem-vinda à igreja. É a primeira vez que a senhora nos visita? Não, pastor, eu sou membro. A igreja que você conheceu há 30 anos atrás é a mesma de hoje? Não. A igreja mudou drasticamente. As pessoas que estão dizendo que o adventismo ele vai ser desintegrado, vai deixar de ser relevante, elas estão apelando também para o movimento cíclico da história. E elas dizem o seguinte: olhe, por exemplo, para o povo de Israel. Ser membro da igreja de Deus no Antigo Testamento era ser israelita, ou por nascimento, ou pela circuncisão. Então, quem queria ser povo de Deus no passado tinha que ser um israelita. Mas o que aconteceu com esse povo de Israel? Deixou de ser o povo de Deus.
para ser exato, no ano 34, quando eles já apedrejam Estevão. Então, aquele que for ao povo de Deus, não é mais povo de Deus. Então, Cristo estabelece a igreja cristã. E assim como haviam 12 patriarcas no Antigo Testamento, você tem agora os 12 apóstolos no Novo Testamento. A igreja que Jesus fundou foi a igreja que recebeu a missão de pregar o evangelho e preparar o mundo para o regresso dele. Agora, o que aconteceu com a igreja que Jesus fundou? Ela finalmente se paganizou. E se você buscar a linhagem histórica da igreja cristã primitiva, você vai desaguar em qual igreja? A linhagem histórica. No catolicismo. O catolicismo, a igreja romana, é a sequência da igreja cristã primitiva, historicamente falando. Por que eu digo historicamente? Porque a própria Bíblia já falava que a igreja, na ocasião da abertura do quarto selo do cavalo preto, fala que ela cairia da fé, e aí nós temos um período de supremacia papal, onde os crentes sinceros não mais estão nessa igreja. E eles são levados por Cristo para o deserto por 12 séculos. Então, aquele que era o povo de Deus deixa de ser e agora passa a ser a igreja do deserto. Este é o povo de Deus. Então, nós chegamos na Reforma Protestante. Martinho Lutero, Zwingli, Wycliffe, Knox, Hus e outros, eles eram a igreja de Cristo na Idade Média, a igreja do deserto. E nós celebramos agora, há poucos dias, 500 anos de Reforma Protestante. Mas o que aconteceu com a igreja, a reforma? Ela não fez todas as reformas que pretendia. E você sabe que o movimento de reforma cometeu excessos, até levando pessoas à morte em nome da fé. Então, a igreja não reformou aquilo que se pretendia. Então, o movimento da reforma também passou. E então chegou o movimento milerita. Como cumprimento das 2.300 tardes e manhãs, você tem então o movimento milerita. E do movimento milerita surge o movimento adventista. O nosso nascimento encontra suas raízes no movimento milerita. E agora vem a pergunta: será que nós também seremos substituídos, assim como foram esses movimentos do passado? No livro A Mão de Deus ao Leme, escrito por Enoque de Oliveira, no seu prefácio, feito por Joel Sarli, ele diz assim: a história dos organismos religiosos ensina que a terceira geração de membros enfraquece a textura do movimento porque perde o contato com os fundamentos cridos e defendidos pelos pioneiros. Ele está dizendo o seguinte: quanto mais distante de Ellen G. White, quanto mais distante de Tiago White, de Uriah Smith, Bates, quanto mais distante desses homens, mais líquida se torna a religião. Nós vamos perdendo a textura do movimento. Eles até usam Ellen G. White. Parábola de Jesus, 304. Por não haver cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados e o convite divino foi estendido a outros povos. Se esses também se provarem infiéis, falando ela do adventismo, não serão da mesma maneira rejeitados? Então a pergunta que nós temos que responder hoje é: poderia a igreja adventista do sétimo dia ser substituída por um movimento mais leal à revelação divina? Será que, a exemplo da história, a nossa igreja também vai perder a sua relevância e Deus vai levantar um outro movimento mais leal à revelação divina? Para responder essa pergunta, nós precisamos considerar 3 fatores. O primeiro deles, a natureza profética do movimento adventista. E para cada fator, eu queria usar 2 textos da Bíblia. Vamos começar
com Daniel 8,14. Esse texto você sabe de cor, não sabe? Não precisa nem abrir a Bíblia. O que diz lá? Ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ellen G. White disse assim: o único erro de Guilherme Miller foi achar ou pensar como pensavam as pessoas da sua época, que a purificação do santuário representava a volta de Jesus. Esse foi o erro de Miller. E eles passaram a crer que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Apocalipse capítulo 10, versos 8 a 11. Esse texto eu queria ler com vocês. Abra a sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 10, versos 8 a 11. O texto diz assim: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será o quê? Doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago ficou o quê? Amargo. Verso 11. Então me disseram: é necessário que ainda faças o quê? Profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse capítulo 10 é a consequência de Daniel capítulo 8. Está descrevendo ali o grande desapontamento. O anjo do capítulo 10 é o próprio Jesus Cristo. E então João vai até Cristo e pede o livrinho. E o anjo, Cristo, diz assim para ele: come o livrinho, ele vai ser doce na boca, mas no teu estômago vai ficar amargo. Esse doce e amargo representaria, ou era uma profecia daquilo que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Então Guilherme Miller, o grande fundador do movimento millerita, entendeu que esse texto tratava da volta de Cristo, que Jesus voltaria no final das 2.300 tardes e manhãs, e aí, na Rocha da Ascensão, como é chamada hoje, na sua fazenda lá em Lowhampton, ele esperou que Jesus voltasse. Jesus não voltou e veio então a grande decepção. O que era o doce na boca? Eram as mensagens das boas novas de que Jesus estava voltando. E essa mensagem empolgou todo o planeta. Em várias partes do globo se tem notícia do movimento millerita e como ele reverberou. Tudo aquilo que aconteceu. Só nos Estados Unidos, centenas de milhares esperavam a volta de Jesus para a data. Eles abandonaram suas propriedades, suas plantações, muitos venderam tudo o que tinham, todos queriam pregar o evangelho, queriam que as pessoas se convertessem, fizeram as pazes, todo mundo se preparou. Foram dias áureos. Esse foi o doce na boca. E o amargo no estômago foi a decepção de que Jesus não voltou. Depois eles entenderam que eles estavam corretos com relação à data, mas errados com relação ao evento. Não era a volta de Cristo, mas o início do juízo no santuário celestial. A passagem de Cristo de sacerdote para sumo sacerdote. Mas Miller, ou melhor, o movimento millerita, vai começar a ter essa compreensão no dia seguinte, 23 de outubro, quando Irã Edson tem a visão do milharal, quando ele vê ali Cristo passando do santo para o santíssimo, e ele volta a estudar a Bíblia com seus colegas, e então ele trouxe então para o povo esta mensagem. Guilherme Miller construiu essa pequena capela aí na sua fazenda, pastoreou algumas famílias até o 20 de dezembro de 1849, quando ele morre.
E Ellen G. White, nos primeiros escritos, página 258, escreveu: anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Aí está a sepultura de Miller. Eu já visitei algumas vezes essa sepultura. E é interessante você estar ali, saber que existem anjos ali, mesmo que você não possa vê-los. E o que eles fazem ali? Eles estão guardando o pó de Guilherme Miller. Será a igreja adventista substituída por um outro movimento mais leal à revelação divina? Não. E por que nós não seremos? Porque nós somos uma igreja que tem identidade profética. Nós nascemos no dia em que a profecia apontou para que nós nascêssemos. A igreja de Deus que estava no deserto, oculta por 1260 anos, ela deveria em algum momento voltar para o cenário mundial. E isso aconteceu 46 anos depois da prisão do Papa, em 1844. Aí a igreja passa pelo grande desapontamento, e a igreja agora se vê como cumprimento profético de Apocalipse 10, 11. Porque depois que termina o amargo no estômago, qual é a mensagem que vem para a igreja? É necessário que ainda, o quê? Profetizes. Então os adventistas nasceram se vendo um movimento profético. E eles encontraram em Apocalipse 14, 6 a 12, a sua mensagem profética, as 3 mensagens angélicas. E eles agora, para pregar esta mensagem e concluir a obra, depende do anjo de Apocalipse 18, verso 1, que vai iluminar toda a terra. E quem é esse anjo do Apocalipse 18? Quem é, irmãos? O Espírito Santo, a chuva serôdia. Então nós dependemos do Espírito Santo para o cumprimento da missão. Então nós somos um povo profético. Outro dia eu apresentava numa quarta-feira lá em Guarulhos. Eu fiz lá 18 quartas-feiras, o Apocalipse. E quando eu comecei a pregar, aqui na segunda fileira tinha um casalzinho, de aí os seus 70 anos, já cabelinhos brancos. Os dois chegavam bem cedo, um casal, e se assentavam aí. E eles ficavam animados com o ensino que eu estava ministrando. E fomos caminhando bem com o Apocalipse. De repente eu comecei a falar do poder papal. E o homem disse assim: pastor, o meu papa não, né? E eu disse: espera que você vai ver. E aí o estudo ia, mas pastor, peraí, não é o papa, né? É. E eu: você vai chegar lá. E a gente foi estudando, e quando eu fiz o apelo para o batismo, o casal foi o primeiro que se levantou. Alguém me questionou e disse assim: pastor, o senhor está apresentando então essa visão do Apocalipse, falando também nos adventistas? Quer dizer então que só vocês estão certos? Eu disse: é isso mesmo. Ou então você abre a sua Bíblia e mostra onde que os adventistas estão errando no seu ensino. Você pode. Agora me mostra uma igreja e eu vou apontar para você onde é que está o erro teológico. Eu estava na minha sala outro dia, o pastor Frederico Branco, que de vez em quando apresenta o Lugar de Paz, trabalha comigo também, e disse assim: pastor, tem um homem querendo falar com o senhor pode recebê-lo? Eu disse: posso. Mas quando ele abriu a porta, aparecia o Arnold Schwarzenegger. Um homem enorme. Ele perguntou assim: o senhor que é pastor Arilton? Eu quase falei assim: depende. Ele disse assim: eu vim aqui só com uma pergunta para vocês. Vocês acreditam no que vocês pregam? Ou vocês são pagos para ensinar?
Eu disse, não, aqui ninguém é pago para ensinar, não. E a gente acredita no que a gente prega. Ele falou assim, se vocês acreditam no que vocês pregam, eu quero ser um adventista do 7º dia. Porque eu sou cristão há 29 anos. E em 29 anos eu já passei por 7 igrejas. Mas há 6 meses eu comecei a assistir a Novo Tempo. E eu nunca aprendi o que vocês estão ensinando. E o Espírito de Deus me impressionou a tal ponto essa manhã, que eu peguei o endereço de vocês na internet, coloquei no meu GPS e vim parar aqui. Eu tinha que saber que vocês são reais. Porque se vocês existirem, e se vocês de fato acreditarem que vocês pregam, eu quero ser um membro dessa igreja. Eu perguntei assim, quem é o senhor? Ele falou assim, eu sou um coronel do Exército Brasileiro. O senhor é coronel do Exército? E o que está fazendo aqui no Vale do Paraíba? Ele disse assim, existem 2 empresas que produzem armamentos para o Exército Brasileiro. E nenhum míssil, nenhum Hammer, nenhum tanque de guerra sai para o Exército sem a minha assinatura. E esse homem que tem acesso aos líderes das Forças Armadas desse país, nesse exato momento está se assentado num banco de igreja, lá em São José dos Campos, como um adventista batizado. E sabe o que ele disse para mim outro dia? Pastor, eu sirvo no Exército há 35 anos. E eu me logo quase todos os dias no sistema de defesa. Mas uns dias atrás eu achei curioso. Eu fui me logar no sistema do Exército e pela primeira vez em 35 anos ele perguntou assim, qual é a sua religião? E enquanto eu não coloquei que eu era adventista, ele não prosseguiu. Então se eles quiserem saber onde eu estou, agora eles sabem. – 29 anos procurando a verdade, mas ele não encontrou. Ontem, eu terminei de gravar a próxima temporada do Bíblia Fácil, que vai começar a ser exibida em 16 de dezembro. 10 convidados. Dos 10 que foram para lá, 9 aceitaram o batismo. Entre eles um casal. Um casal que há 2 meses começou a assistir a Novo Tempo. E um dia eles conseguiram o meu telefone e me ligaram. E disseram assim, pastor, nós começamos a assistir a TV. E o marido disse assim, eu sou membro da Igreja Universal há 30 anos. Há 30 anos que eu sirvo a Deus. O nosso testemunho já rodou o Brasil. Mas eu nunca tinha aprendido o que eu estou aprendendo na Novo Tempo. E eu comecei um diálogo com ele e o convidei para que viesse para o Bíblia Fácil. Ele, antes de pisar numa igreja adventista, ele já disse assim, eu sou já adventista. Sem nunca ter pisado numa igreja, por aquilo que os adventistas ensinam. Ele passou a semana comigo, mas a esposa, tomaram sua decisão pelo batismo. Eles serão batizados em dezembro, e com eles já mais 9 familiares. Por quê? Por que você sai 30 anos de uma igreja e se torna um adventista? Porque o Espírito Santo trabalha e porque mostra o que é verdade. Então, Ellen G. White diz assim, nós nada temos que temer ao apresentar a verdade. A verdade não perde nada pela criteriosa investigação. O tempo não transforma a verdade em erro e nem o erro em verdade. É a verdade que nós pregamos. E a igreja adventista surgiu aí, no momento da profecia apontado, no dia que a profecia apontou, com uma verdade a ser pregada. E enquanto nós estivermos pregando essa mensagem, nós não perderemos nossa identidade. Segundo fator a ser considerado, nós temos um legado profético de Ellen G. White. 2 textos, que você também já conhece. Apocalipse 12, 17. O que diz lá? Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência. Quem? E tem o quê? O testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10. O testemunho de Jesus é o quê?
Então, nós adventistas acreditamos que nós temos em nosso meio uma profetisa moderna. Outro dia eu estava em São Paulo para fazer um batismo de 3 candidatos. E a gente faz o voto batismal, né? Antes de batizá-los. E eu estava fazendo o voto batismal. E perguntei para os 3 assim: vocês acreditam no dom profético manifestado em Ellen G. White? E o homem disse assim: quem? Ellen G. White. Não sei quem é. E aí, como é que você batiza? Aí tive que dar um estudo relâmpago sobre o dom profético. E agora? Agora eu aceito. Então tá bom, então vamos batizar. Muitos líderes, muitos instrutores bíblicos, quando chegam na lição de Ellen G. White, eles pulam. E sabe por quê? Porque tem medo de falar sobre Ellen G. White. E não sabem eles um pouco da história extraordinária que essa mulher tem. O diabo, sabendo que Deus levantaria um profeta, tentou levantar vários. Aqui está o Monte Cumorah, nos Estados Unidos, e foi nessa região que Joseph Smith teve a sua primeira visão. Ele viu lá o anjo Moroni, ele foi informado onde estavam enterrados alguns pratos de prata, desenterrou, traduziu o livro de Mormon, e aí nasceu o movimento Mormon. O profeta, Joseph Smith. Que ano morreu Joseph Smith? 1844. George Knight diz que na década de 1840 havia só nos Estados Unidos 5.000 pretensos profetas. E no meio dessa miscelânea profética, Deus precisa levantar o autêntico profeta. Chamou Reza Foz, depois chamou William Foy, e eles não deram prosseguimento ao chamado, e foi nessa casa da família Elizabeth Hines que Deus chamou a jovem de 17 anos, Ellen Golden Armon. Quem foi Ellen G. White? Casou-se com esse galã aí, bonitão, né? Em 1846, nessa casa moraram com os 4 filhos, aí está a cama deles. Aqui ela passou muito do seu tempo escrevendo. Por que a igreja adventista crê em Ellen G. White como profetisa? Primeiro, por causa de sua visão sobrenatural. Um dos hobbies dela, quando estava cansada de escrever, era andar de charretes, andar de carroça. Ela também se locomovia, ia para as campais. Em uma ocasião, ela tinha que pregar numa campal, era inverno, o rio estava congelado e a ponte foi interditada. E então o cocheiro disse assim: irmão White, a gente não vai poder seguir viagem porque a ponte está interditada. Ela disse: não, mas eu tenho que pregar. Então você pegue o cavalo e a carroça e joga sobre o gelo. Ele disse: mas irmão White, quando o cavalo pisar, todos afundaremos. Ela disse: não, pode ir. E o cavalo foi, passaram em cima do gelo, saíram do outro lado e nada aconteceu. Visão sobrenatural. Aqui está ela pregando na inauguração do sanatório de Loma Linda, na Califórnia. Aqui está uma foto do hotel que faliu e que a igreja comprou por uma bagatela. E por que comprou? Porque Ellen G. White teve uma visão de Deus e Deus mandava que a igreja comprasse uma propriedade perto das montanhas de Redlands, lá na Califórnia. Ellen G. White fez contato com o pastor Butler, eu não sei se é Butler agora, o presidente da igreja naquela região, e ele começou a procurar então uma propriedade. Achou esse hotel que havia falido por falta de água. E ela disse: foi essa propriedade que Deus me mostrou, pode comprar. Mas não tem água, pode comprar. E eles compraram esse hotel. Ellen G. White chamou um amigo dela, começaram a procurar água, e depois de um dia de trabalho ele voltou e disse: irmão White, mandou comprar mesmo isso aqui? Tem água aqui não. Ela disse: mandou, Deus mandou comprar, pode procurar. Ele procurou mais uns dias e achou água. E essa instituição fez agora, em 2005, 100 anos de existência. Uma das maiores organizações da igreja. Sabe quantos funcionários tem em Loma Linda hoje? 12.000 funcionários. E por que é que Deus levou a obra para Loma Linda? Porque nesse mesmo período começou a crise panteísta com o Dr. Kellogg lá em Battle Creek. E para que a obra não parasse,
Deus tirou o epicentro de Battle Creek e colocou na Califórnia. E foi daí que saíram os recursos para continuar a igreja na sua missão. E você vai se lembrar que o primeiro navio missionário que a igreja enviou, o Pitcairn, saiu das Baías de São Francisco, na Califórnia. E foi esse hospital que manteve as missões por muito tempo. Força sobrenatural. Ela segurou essa Bíblia, que eu estou segurando aqui por cerca de meia hora, não é isso? Não, a Bíblia tem cerca de, é isso mesmo, a Bíblia tem cerca de 8 quilos. E ela segurou ela por cerca de meia hora. Assim como o profeta tinha força sobrenatural, isso acontecia com a nossa profetisa. Sabedoria sobrenatural, que essa mulher escreveu nos vários ramos, com apenas 2 anos de escolaridade. É algo extraordinário. Elemento preditivo. Ellen G. White diz que a igreja não deveria ficar publicando senão a verdade presente. Mas as nossas casas editoras estavam começando a ganhar dinheiro publicando para fora. E ela foi contra essa atitude. E então a liderança da igreja não ouvia. E Ellen G. White falando. Até que a nossa casa publicadora e o sanatório pegou fogo e queimou até os alicerces. Ellen G. White escreveu: eu vi um anjo com a espada de fogo desembainhada sobre Battle Creek. Tudo queimou. Para reconstruir o sanatório, o Dr. Kellogg preparou um livro. Em 2 meses ele escreveu esse tratado chamado The Living Temple. E havia uma comissão reunida para aprovar esse livro, se ele seria publicado ou não. A comissão ficou dividida e o pastor Daniels, que liderava a igreja nessa ocasião, pediu que no dia seguinte eles voltassem ao assunto. Quando ele estava deixando a sala de reuniões, os amigos de Kellogg disseram para ele: você não é o dono da igreja, quer você queira, quer não, nós vamos publicar o livro. O pastor Daniel disse assim: se for da vontade de Deus que o livro seja publicado, ele o será. Se não for, eu serei uma pedra no vosso caminho. Um homem de fibra. E quando o pastor Daniel chegou no quarto dele, alguém havia colocado uma correspondência lá. Quando ele abriu, era uma carta de Ellen G. White, que estava nessa ocasião na Austrália. E lá da Austrália, 60 dias antes, ela havia escrito a carta, que veio de navio e depois de trem até Battle Creek. E quando o pastor Daniels abre a carta, ela diz lá: irmão Daniels, eu vi o senhor numa reunião para a publicação de um livro, para a aprovação da publicação. Não deve ser publicado esse livro, ele contém a semente da serpente. No dia seguinte, o pastor Daniels pega a carta de Ellen, lê perante os membros da comissão, e em meio a lágrimas, eles tomam o voto que eles não vão publicar. Os amigos de Kellogg fizeram uma primeira publicação de 3.000 exemplares desse livro. E depois se descobriu que o livro está recheado de teorias panteístas. E quem sabe a publicação desse livro foi o primeiro passo que ele deu para a sua apostasia, até que ele foi excluído em 1907. Mas Deus usou Ellen G. White nesse momento difícil da igreja. Intimidade com Deus. Aqui está ela pregando o Tabernáculo Daime em Battle Creek. Ela pregou aí várias vezes. Em uma dessas ocasiões que ela estava pregando, ela combinou com um quarteto para cantar. No final da mensagem. E antes que ela começasse a pregar, vieram e disseram: olha, o primeiro tenor não veio, não vai dar para o quarteto cantar. Ela disse: venham os 3 no final e cantem. Quando ela terminou, subiram os 3 para cantar. E quando eles começaram a cantar, apareceu uma voz de primeiro tenor, jamais ouvida em Battle Creek, cantando com eles. E quando terminou aquele lindo quarteto, ela disse: o meu anjo fez o primeiro tenor. Uma mulher que vivia perto de Deus, uma intimidade com Deus, guia divina em tempos de crise. Olhe para a igreja nos seus grandes momentos de crise. Minneapolis, 1888. Ela ficou do lado dos pastores de Jones e Wagner, quando eles pregavam a respeito da justificação pela fé. Mesmo que os líderes da igreja ficassem contra os jovens, ela se posicionou pelo lado da verdade. Ela sempre esteve à frente da igreja nos momentos difíceis. Graças às contribuições dessa mulher, nós somos o que somos hoje.
porque Deus levantou no passado uma profetisa. Aqui está uma de suas últimas fotos, ela já numa cadeira de rodas na sua casa, lá na Califórnia. Ela faleceu em 16 de julho de 1915. Completou-se 100 anos da morte dela, 2 anos atrás. Aqui está uma foto do funeral dela no Tabernáculo Daime. E aí nesse cemitério ela foi sepultada. Aí está uma foto do dia e aí está uma foto atual. Aqui está ela, o esposo e os filhos, e aqui outros membros da família. Aqui está Tiago e Ellen. Aguardando o quê? A volta de Jesus. Por que a igreja adventista não vai ser substituída por um outro movimento mais leal à revelação divina? Porque nós temos um profeta moderno. Nós temos em Ellen G. White o cumprimento profético de Apocalipse 12, 17, 19 e 10. Nós temos uma profetisa. E é muito interessante o que o pastor Tim sempre fala. Nós brasileiros amamos Ellen G. White, só não seguimos, mas nós amamos. De que adianta amar se não seguimos? E aí a gente começa a ler Ellen G. White e percebe quantas vezes estamos nos afastando das orientações que Deus nos deu através dela. Nós precisamos ler mais o que essa mulher escreveu e, sobretudo, buscar a ajuda de Deus para viver os princípios que ela ensinou em suas páginas. E, finalmente, o conceito de sacudidura escatológico. Eu não tenho muito tempo, eu só tenho agora alguns minutinhos, mas eu queria terminar colocando na sua mente a seguinte imagem. O que é a sacudidura escatológica? O conceito que nós temos de sacudidura escatológica. Deus tem na igreja adventista o seu remanescente fiel. Mas a maioria dos fiéis de Deus não estão ainda no adventismo. Eles estão lá fora, em Babilônia. Você tem textos na Bíblia que provam isso, como João 10, 16, Apocalipse 18, 2, 18, 4. Deus vai fazer um chamado para os sinceros dele que estão lá fora e eles vão se unir ao remanescente. Agora, o conceito de sacudidura é que a igreja vai ser sacudida, o trigo e o joio. E quem é que sairá fora? O joio. O trigo fica. Então, nessa sacudidura final, os infiéis sairão da igreja. E eles darão lugar aos sinceros de Deus que estão em Babilônia. Então, Deus tem gente fiel e infiel dentro do adventismo, trigo e joio, e Deus tem gente fiel e infiel em Babilônia. Então, os sinceros de Babilônia virão para a igreja remanescente, e os infiéis do remanescente irão para a Babilônia. E eles se tornarão os nossos piores inimigos. Então, isto é a visão que a igreja adventista tem. Então, a igreja adventista, ela vai até o fim. A pergunta é, você vai até o fim com ela? Você vai permanecer fiel a tudo que a palavra ensina? Essa é a questão. Eu queria terminar então com um texto, pode ser só um de Ellen G. White. A igreja talvez pareça prestes ou como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece. Ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha separada do trigo precioso. Esse é um transe terrível, não obstante importa que tenha lugar. Ou seja, Deus trará os sinceros que estão lá fora para a sua igreja. E ao mesmo tempo que a sacudidura vai tirar do nosso meio o infiel. Irmãos, e Deus já está trazendo. Outro dia me ligaram no Novo Tempo, pastor, eu estou falando aqui de um povoado lá do interior da Bahia. Nós assistimos Novo Tempo e queremos ser batizados. Aqui não tem igreja na nossa região. O senhor pode vir aqui batizar a gente? Eu falei, olha, nós temos uma agenda super lotada, viaja o ano inteiro. Aí não tem igreja? Não tem nenhuma, pastor. Quem vai batizar? Ah, eu e minha família. Quantos são? 25. Aí, apareceu uma data livre na agenda aqui.
Irmãos, eu não pude ir, pastor Luiz foi lá, em uma passagem pela Bahia, 34 pessoas se batizaram. Não tinha igreja. Todos de uma igreja evangélica. Começaram a assistir Novo Tempo, estudar a Bíblia. Hoje são todos adventistas. E eu termino com essa. Eu vou contar à tarde, meu tempo acabou. Obrigado, Deus te abençoe a nós todos.